Imaculado, eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha, ou Cristo ou Marx. Chegamos à nossa aula número 10, a última aula desse nosso curso contra o comunismo aqui do nosso canal Subindo a Montanha. Se você não acompanhou as 9 aulas que precederam essa aula de hoje, acompanhe cada uma das aulas porque elas são fundamentais para que a gente hoje possa concluir o nosso entendimento, para que possa concluir o nosso raciocínio, possa formar a nossa opinião, para que nós possamos então dar rumos diferentes à nossa nação, ao nosso Brasil. O que há de ser do Brasil? A nossa bandeira, ela vai ser vermelha? O Brasil será mergulhado numa revolução comunista? Depende de nós, depende de você. Então compartilhe esse vídeo, compartilhe a nossa playlist sobre o comunismo, compartilhe esse curso com o máximo de pessoas que você puder. Vamos levantar uma bandeira verde, amarela, azul e branca, para que o nosso Brasil, terra de Santa Cruz, jamais seja maculado por essa desgraça que é o comunismo. Para que não aconteça no Brasil o que está acontecendo na Venezuela, no Chile, para que não aconteça no Brasil a desgraça que está acontecendo na Nicarágua. Você tem acompanhado as notícias sobre a Nicarágua? Você tem acompanhado a perseguição religiosa que tem acontecido na Nicarágua? Daniel Ortega fechou rádios católicas. Daniel Ortega prendeu sacerdotes, seminaristas, fiéis leigos. Daniel Ortega prendeu um bispo durante 10 dias em prisão domiciliar. Após esses 10 dias de prisão domiciliar, a Polícia Nacional da Nicarágua invadiu a casa do bispo, a residência episcopal. Levou o bispo preso, não se sabe para onde. Nunca mais se ouviu falar desse bispo. Até hoje. Já vai fazer quase um mês. Ninguém sabe onde o bispo está. Onde o bispo foi levado. Talvez ele nem esteja mais vivo. Sacerdotes também desapareceram. Há um sacerdote que foi preso também na Nicarágua. A família não consegue falar com o padre. O advogado do padre não consegue falar com ele. Ninguém sabe onde ele está preso. Queridos, desde 2018, opositores políticos de Daniel Ortega têm sido perseguidos, presos. Mais de 300 pessoas morreram. A ditadura na Nicarágua está ferrenha. Está lembrando muito aquilo que a gente estudou aqui no canal. Das ditaduras de Stalin, de Lenin, das ditaduras de Mao Tse Tung, da ditadura de Pol Pot no Camboja. É isso que você quer para o Brasil? O Brasil corre um risco tremendo. Porque aquilo que aconteceu na Nicarágua, a estrutura daquilo que foi feito na Nicarágua é a mesma estrutura que tem acontecido no Brasil desde a década de 70. Aquilo que foi produzido na Nicarágua tem sido produzido no Brasil sistematicamente desde a década de 70. E se você não sabe, Ortega voltou ao poder na Nicarágua em 2007. E a gente vai estudar isso hoje. Desde 2007, quando ele voltou à cena do crime, ele voltou ao poder, porque ele já tinha sido presidente da Nicarágua antes. Quando ele voltou ao poder em 2007, é aí que ele começou a mostrar as suas garras de comunista. E começou essa tremenda perseguição religiosa, civil e social que hoje tem na Nicarágua. Semelhante a Lenin, Stalin, semelhante a Nikita Khrushchev, semelhante a Mao Tse Tung, semelhante a Pol Pot, semelhante a todos os países comunistas. O que você quer para o Brasil? Primeiro, para que a gente entenda tudo aquilo que aconteceu na Nicarágua, que está acontecendo na Nicarágua, e que também já está em andamento no Brasil, é preciso que a gente volte um pouco na história para entender o que aconteceu na Nicarágua. E perceber que isso também, infelizmente, tem sido idealizado no Brasil. Queridos, no início do século XX, existia um homem na Nicarágua chamado Augusto César Sandino. Augusto César Sandino. Esse homem,
ele era um opositor da influência dos Estados Unidos da América na América Latina. Os Estados Unidos tinham aquela política chamada de Big Stick, o grande porrete, em que ele interferia na economia, na política dos países sul-americanos. Augusto César Sandino se opunha aos Estados Unidos e a essa política de Big Stick. E ele começou a ficar muito popular, como se fosse um herói na Nicarágua contra a opressão estrangeira. Ele morre na década de 30 e toma o poder na Nicarágua a família Somoza. Essa família Somoza assume o poder na Nicarágua em 1936. E eles começam a governar, então, os filhos, os parentes, sempre as pessoas dessa família, pai vai passando para filho, o governo da Nicarágua desde 36, e essa família se perpetua décadas e décadas no poder, até a década de 70, durante anos. Uma verdadeira ditadura do Somoza, uma ditadura pessoal dessa família na Nicarágua. Na década de 60, começam a surgir movimentos de ideação marxista na Nicarágua, movimentos esses influenciados pela teologia da libertação. Você lembra do vídeo passado, em 1968, que houve aquele Congresso Internacional da Teologia da Libertação? Em 1971, o livro do padre Gustavo Gutierrez, inaugurando a Teologia da Libertação na América Latina. No início da década de 70, a Teologia da Libertação estava fortíssima na Nicarágua. E se destacava um sacerdote chamado Padre Ernesto Cardenal. O Padre Ernesto Cardenal organizou as igrejas em comunidades eclesiais de base, chamadas SEBs. Nessas SEBs, o Padre Ernesto Cardenal, ele impulsionava, junto com outros líderes políticos, o surgimento de um partido. Esse partido chamava-se FSLN, Frente Sandinista de Libertação Nacional. Por que sandinista? Em referência a Augusto César Sandino, que no início do século XX fazia um embate contra os Estados Unidos. Eles acusavam o governo de Somoza de ser um governo instrumentalizado pelos americanos. De fato, os americanos apoiavam Somoza, e Somoza estava alinhado aos americanos. Então, para derrubar o governo da família Somoza, eles trariam um novo Sandino, que seria esse partido, a Frente Sandinista de Libertação Nacional. Dentro dessa Frente Sandinista se destacavam dois homens: o Padre Ernesto Cardenal, sacerdote católico, totalmente arraigado na teologia da libertação. Na minha opinião, um infiltrado da KGB na igreja, o Padre Ernesto Cardenal, e um homem chamado Daniel Ortega. A Frente Sandinista de Libertação Nacional começa a se articular e no início da década de 70, a Nicarágua ela passava por uma forte crise econômica. A Frente Sandinista começa a inflar a população a partir dessa crise econômica contra o governo da família Somoza. O empresariado também estava extremamente insatisfeito, porque os empresariados não conseguiam ter lucro. A população não tinha dinheiro para comprar nada, então o empresariado não vendia nada. Muitas empresas começaram a falir. Se destacou então um homem chamado Pedro Joaquim Cardenal Chamorro. Esse homem ele é o líder do empresariado. E ele se une à Frente Sandinista de Libertação Nacional contra o governo, levando o empresariado contra o governo. Facilmente, o Padre Ernesto, com as suas comunidades de base, insufla a população contra o governo. E em 1978, a Frente Sandinista de Libertação Nacional ela invade o Palácio do Governo, toma o Palácio do Governo. Se instaura uma grave crise na Nicarágua, uma guerra civil se instaura ali, uma coisa terrível. Nessa época, o presidente americano era o Jimmy Carter. Ele é um presidente democrata. Não sei se você sabe, mas os democratas nos Estados Unidos da América,
eles são o partido de esquerda e os republicanos são o partido de direita. Então estava no poder, né, nos Estados Unidos na época, um partido de esquerda. E Jimmy Carter, veja bem, a Nicarágua, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, junto com o padre Ernesto Cardenal, brigavam porque eles queriam ir contra o governo Somoza. Por quê? Porque esse governo estava alinhado aos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam oprimindo a Nicarágua. Mas agora eles se alinham ao Jimmy Carter, que era o presidente americano. Porque esse presidente era esquerdista. E Jimmy Carter pressiona o ditador nicaragüense a abandonar o governo. Então, pressionado pelos Estados Unidos, por Jimmy Carter, o presidente da época, o Anastácio Somoza Garcia, renuncia ao poder. Em 1979, a Frente Sandinista de Libertação Nacional assume o poder e Daniel Ortega se torna o presidente da Nicarágua, em 1979. Não preciso nem dizer que ele já começou ali uma revolução comunista na Nicarágua, de esquerda. Ele começa a suprimir propriedade privada, etc. Ele se alinha a Fidel Castro, com apoio de Fidel Castro, da União Soviética, etc. E em 1984, já muitos anos depois, porque ele assumiu em 79, então 5 anos depois, em 84, não era mais o Jimmy Carter, o presidente americano, mas era o Ronald Reagan. E Reagan, que não era democrata, mas que era republicano, de direita, começa a pressionar economicamente a Nicarágua. Ele começa a pôr barreiras econômicas na Nicarágua, porque ele percebe que o governo de Daniel Ortega era um governo comunista, era uma ditadura comunista. Aquilo que havia acontecido nos anos 50 em Cuba, em 1979 havia se replicado na Nicarágua. Então, Reagan, vamos matar esse mal pela raiz. Ele começa então a pressionar para que hajam eleições na Inglaterra. Em 1984 tem eleições na Inglaterra, só que essas eleições, segundo consta, foram fraudadas. Eu vou falar de fraude eleitoral, é o que acontece na Nicarágua em 84. E Ortega é eleito mais uma vez. E ele vai governar até 1990. Então ele assume em 1979. O Ronald Reagan pressiona para que haja eleições em 84. Ortega é eleito novamente em 84 e ele governa democraticamente até 1990. Em 1990 a pressão era tão grande, que a esquerda nicaragüense, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, o partido de esquerda da Nicarágua, não suporta a pressão. Em 1990 é eleita uma mulher chamada Violeta Chamorro, que é a viúva daquele Pedro Joaquim Cardenal, que havia liderado o empresariado na Revolução. A Violeta, ela assume e ela governa, mas em 2007 ela perde o poder e volta Ortega. Quando Ortega volta em 2007, ele volta com força total. De 2007 em diante, até hoje, ele está à frente da Nicarágua. Diversas eleições já foram feitas, todas ele ganha. E na última eleição, ele mandou prender 7 adversários políticos. Os adversários políticos que têm possibilidade de serem eleitos são presos. Às vezes morrem, não sei o que acontece. Mas sempre tem eleição na Nicarágua. Mas sempre o Daniel Ortega ganha. Os adversários políticos dele, por algum motivo, são presos, são exilados ou parecem mortos. Desde 2007, então, ele reprime com força a oposição. Em 2018, houve uma manifestação popular contra o governo de Ortega e ele reprimiu com muita força essa manifestação, com muita violência. Então a igreja é verdadeira. Não é a teologia da libertação, mas a igreja é verdadeira. Se levantou com todas as forças para tentar mostrar ao povo a verdade do governo Ortega, por meio de rádios católicas, de emissoras católicas. Foi anunciado a verdade sobre o comunismo, a verdade sobre o governo Ortega, que está como um ditador na Nicarágua. Então, ele que é acostumado a perseguir os seus opositores políticos,
passou a perseguir terrivelmente a igreja. As emissoras católicas foram fechadas, invadidas. Padres, bispos e até um cardeal sofreram agressões. Como eu falei, um bispo foi preso. Diversos sacerdotes, seminaristas, religiosos e religiosas foram presos. A congregação das Irmãs de Madre Teresa de Calcutá foi expulsa da Nicarágua, foi obrigada a atravessar o país a pé e foi mandada para fora da fronteira a pé. E hoje a Igreja Católica Apostólica Romana sofre uma tremenda repressão na Nicarágua. Você lembra da aula passada quando a gente falava da frase de Antônio Gramsci sobre a religião? Antônio Gramsci dizia: não vamos combater a religião, vamos miná-la por dentro para fazer da religião uma caixa de ressonância das nossas ideias. Era a proposta de Gramsci, que foi aproveitada por Khrushchev, que foi colocada em prática na teologia da libertação. Você lembra do padre Ernesto Cardenal, padre da teologia da libertação, que ajudou a fundar a Frente Libertadora, Frente Sandinista de Libertação Nacional? O padre Ernesto Cardenal, ele foi o professor, um dos professores do Frei Beto. Você sabe quem é Frei Beto? Pesquisa no Google aí, Frei Beto e Teologia da Libertação. O Frei Beto, junto com o Leonardo Boff, é um dos ascendentes da Teologia da Libertação no Brasil. Sabe quem é Frei Beto? É um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, do PT. Exatamente o que o padre Ernesto Cardenal fez para esse partido de esquerda na Nicarágua, a Frente Sandinista de Libertação Nacional, é a mesma coisa que o Frei Beto fez para o PT. O padre Ernesto Cardenal está para a Frente Sandinista, assim como o Frei Beto está para o PT. E tem vários vídeos de Lula, do ex-presidiário Lula, dizendo que se não fosse a teologia da libertação e se não fosse o Frei Beto, ele jamais teria sido presidente. Queridos, o que aconteceu na Nicarágua? O padre Ernesto Cardenal e a teologia da libertação levantaram um partido de esquerda capitaneado por um homem chamado Daniel Ortega, que assumiu o poder. Esse homem ficou no poder e saiu, acusado de corrupção. A Nicarágua é um dos países mais corruptos do mundo, acusado de corrupção e perseguição política. Esse homem fica um tempo fora do poder. Depois ele volta com força total ao poder. E depois que ele volta com força total ao poder, é uma desgraça na Nicarágua. E hoje a Nicarágua vive uma ditadura terrível, com perseguição religiosa, assassinatos, prisões políticas, coisa terrível, semelhante à União Soviética. O que aconteceu no Brasil? Frei Beto, um sacerdote da Teologia da Libertação, junto com Leonardo Boff, ajudou a fundar um partido chamado Partido dos Trabalhadores. Esse Partido dos Trabalhadores elege um homem chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Esse homem fica no poder, tem casos de corrupção, casos, não sei, mas você já ouviu falar de Celso Daniel? Pesquisa um pouco sobre isso. Casos de pessoas que desapareceram, algumas pessoas morreram. Um caos econômico tremendo no Brasil. Uma tremenda corrupção, a maior corrupção da história do mundo. Aconteceu no Brasil com a Petrobras, com o Mensalão e com tudo mais. E esse homem sai do poder e agora ele quer voltar. Não é exatamente o que aconteceu na Nicarágua, que agora está se replicando no Brasil, igual, idêntico. O que é a teologia da libertação? É a ressonância comunista na igreja. O que o padre Ernesto Cardenal fez, ressonando na igreja, com as comunidades eclesiais de base, inflando a população na Nicarágua, é exatamente isso que fez o PT no Brasil com o Frei Beto. Hoje mesmo, quando eu preparava esse vídeo, eu conversava com meu pai. Como eu disse no vídeo passado, eu fui criado numa diocese onde a teologia da libertação era extremamente atuante. O bispo era adepto da teologia da libertação, os sacerdotes todos eram adeptos, era uma coisa terrível. Eu perguntava ao meu pai dizia, falava, pai, eu lembro quando eu era criança, as pessoas eram filiadas na igreja ao PT. Eu me lembro disso.
Eu perguntei para meu pai, por que as pessoas, as lideranças da igreja, os coordenadores das comunidades eclesiais de base, das sedes, etc., eram filiados ao PT? E meu pai disse, porque os padres mandavam a gente se filiar ao PT. Porque os padres mandavam a gente ir nas assembleias do PT. Porque os padres divulgavam o PT. A teologia da libertação levantou o Partido dos Trabalhadores. Se você não acredita em mim, pesquisa no Google. Vê o Lula falando isso, o próprio Lula fala isso. Se não fosse a base da teologia da libertação, a base das comunidades eclesiais de base. Base de quê? Base política para a implantação do comunismo. Comunidade eclesial de base. Base de quê? Base do PT. Exatamente como foi base da Frente Sandinista de Libertação Nacional na Nicarágua. O que você quer para o Brasil? Quer que o Brasil se torne uma ditadura comunista como a Nicarágua? Acredito que não. Eu terminei esse curso sobre o marxismo com esse alerta. O Brasil corre perigo. Nós precisamos rezar e agir. Reze pelo Brasil e haja. O campo de nossa atuação hoje é aquele campo apresentado por Gramsci. Antônio Gramsci dizia, não é pelas armas, mas é pela cultura, pela influência, pela ideologia, pelo intelectual. A mesma coisa que nós precisamos fazer, não pela violência, mas pela cultura, pela filosofia, pela religião. Então vamos propagar a verdadeira fé em Cristo. Vamos propagar a verdadeira fé católica, apostólica, romana, não a teologia da libertação. Vamos divulgar às pessoas a maldição que é o comunismo. E como que o comunismo ele é contrário a Cristo. E vamos orientar as pessoas a não votarem em partidos de esquerda. Seja para deputado, seja para senador, seja para deputado federal, seja para presidente da República. Não votamos em comunistas. Queridos, o comunismo matou os cristãos no século XX e tem matado e perseguido os cristãos agora no século XXI. Cristão, seja ele católico ou evangélico, ou ortodoxo, ou anglicano, cristão que vota em comunista é a mesma coisa que um judeu que votaria no nazismo. Imagine você um candidato nazista e o judeu vota no candidato nazista. Meu Deus do céu! É uma pessoa desprovida de cérebro. É uma pessoa desprovida de raciocínio lógico. Não foi o nazismo que matou milhões de judeus? Foi. Você é judeu? Sou. E você vai votar em quem? No partido do nazismo. Dos nazistas. Você é judeu? Sou. Por que você está usando essa suástica no peito? Ah, porque o nazismo ajuda os pobres. Você está entendendo? Se você é cristão, meu amado, durante o século XX e agora no século XXI, o comunismo perseguiu a igreja. Em 1983, o Santo Padre, o Papa João Paulo II, foi pessoalmente a Nicarágua e em público, no aeroporto, diante de uma multidão. Isso foi divulgado em vídeo para o mundo inteiro e ainda hoje você acha essa cena no YouTube. O Santo Padre, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele, com o dedo em riste, apontou o dedo na cara do Padre Ernesto Cardenal e censurou o Padre Ernesto Cardenal, que na época ele era o ministro da cultura do Daniel Ortega. Ele censurou, ele ordenou ao Padre Ernesto Cardenal que parasse com aquele absurdo da teologia da libertação e que ele abandonasse de imediato o governo de Ortega, aquele governo comunista. O padre obedeceu? Não obedeceu. Não obedeceu ao Papa e foi excomungado. Pesquise no Google Frei Beto e Padre Ernesto Cardenal. Você vai ver o próprio Frei Beto dizendo que ele viajava para a América do Norte, América Central, para se encontrar com o Padre Ernesto Cardenal e para aprender com o Padre Ernesto Cardenal. Para fazer aqui no Brasil o que o Padre Ernesto havia feito na Nicarágua. O que você quer para o Brasil? O Brasil é o país, é a terra de Santa Cruz, é o país de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o país de Nossa Senhora Aparecida. Não é o país de Marx. O Brasil é de Cristo. O que você quer para o Brasil? Ou Cristo, ou Marx. Divulgue esse vídeo para todos os seus contatos. E vamos combater o bom combate. A nossa bandeira jamais será vermelha. Que Deus te abençoe. E viva Maria Imaculada.